Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa, trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho trazendo conteúdo aqui por Facebook, Instagram e YouTube. E o tema do vídeo de hoje é qual computador ideal ou qual o computador que você deveria buscar, na nossa humilde opinião, para trabalhar com gráfica rápida, beleza? Então se já gostou do tema do vídeo, dá aquela curtida. Se esse vídeo for legal para alguma pessoa, compartilha, ajuda a aumentar ainda mais a nossa comunidade. A priori, queria pedir desculpa pelo áudio que estamos gravando aqui, só deu tempo de gravar nessa loja, que é na principal aqui de um bairro muito movimentado, então já está de noite, mas enfim. Mas aí, vamos lá. Gente, o que a gente vai focar agora nesse vídeo para fazer essa questão do computador? No desempenho. Então existe uma ordem hierárquica na nossa opinião, na minha e no Edileno, que está aí por trás da câmera, que contribui muito, é a dupla dinâmica, um filma, mas também o Edileno também tem mais ou menos essa quantidade de anos no ramo, e a gente se juntou e digo, esse é um tema legal para trazer para o pessoal aqui do canal, beleza? Então vamos botar na ordem hierárquica, e lembrando também, não somos especialistas em computador. É só a nossa opinião. Mas isso é sério para você. Já compro o computador há mais de 12 anos, certo? E tem dado certo essa estratégia que a gente vem seguindo aqui. E acredito que vai contribuir de alguma maneira para a nossa audiência, beleza? Então, na hierarquia, a primeira coisa que você tem que olhar para comprar um computador para esse ramo gráfico é para o processador. Por quê? Porque simplesmente ele é o coração. Olha a moto passando. Ele é o coração do equipamento. Então não adianta, por exemplo, você ter um computador com a memória parruda, 8, 12, 16 GB de memória, se você não tem um computador bacana, um processador bacana. E lembrando, pessoal, uma coisa interessante, eu só compro Intel. Se não tem problema nenhum se você compra AMD ou outro tipo de processador que eu não venha a conhecer, mas aí o que eu acho interessante você equiparar o desempenho. Então, para começo de conversa, falando de processador, a gente sempre recomenda os i da vida da Intel ou os seus semelhantes de outra marca, i3, i5 e i7. E é aquela história, o i3 é bom, o i5 é muito bom e o ideal é o i7. Só que às vezes a gente sabe que não dá para fazer esse tipo de investimento, mas aí vou mostrar daqui a pouco o primeiro computador i7 e vocês vão se surpreender que eles ainda está funcionando e muito bem aqui na Gráfica Rápida Atitude Impressa. Então, o processador a gente tem essa recomendação de ser o i3, o i5 e o i7. E vamos falar um pouco da geração. A partir da quarta geração ele já tem um desempenho excepcional que não vai deixar você na mão. Um i7 de quarta geração. O meu computador pessoal ele é um i7 de quarta geração e vou dizer a você, como para mim de certa maneira é um hobby de cuidar de computador. Ele está redondinho, com 4 GB, com 16 GB de memória, placa de vídeo, tudo direitinho. Outro dia qualquer eu faço um stories lá no Instagram mostrando ele para vocês. Então o processador fica nessa situação i5 acima, beleza? Após o processador, na nossa opinião, o periférico mais importante é a memória. Por que, Thiago, a memória? Porque a memória é conectada diretamente ao processador no termo de desempenho. Então, uma memória, o básico que você tem que ter para trabalhar são 4 GB de memória. O ideal é a partir de 8, que aí juntando essa casadinha processador e memória dá um upgrade bem legal. 8 GB de memória você consegue trabalhar tranquilo, 16 você já fica tranquilaço, beleza? E é sempre bom lembrar que aí, vamos falar de marca, é sempre aquelas marcas de maior referência. Só que aí no caso da memória, tem a questão do preço, que vai ser ligada não tanto ao desempenho, mas sim, nesse exemplo da nossa opinião, a durabilidade. Nas vezes que eu comprei memória sem ser Kingston, eu tive algumas dores de cabeça, elas queimaram com mais rapidez, beleza? Gente, e a gente desliga os ventiladores aqui, essa loja não é climatizada porque é quase como se fosse um balcão, desliga o ventilador, aí o apresentador aqui que vos fala fica suando um pouquinho, mas também não interfere na qualidade do vídeo. A outra parte na hierarquia de importância, na nossa opinião, é a placa de vídeo. Por que a placa de vídeo? Porque normalmente os programas mais utilizados em uma gráfica, eles requerem processamento exatamente de vídeo. Outros processamentos também são importantes, entendeu? Porém, entretudo, contanto, todavia,
esse tripé que a gente falou agora de processador, memória e placa de vídeo, pô, você tendo esses três, acabou-se. E qual a placa de vídeo você recomenda comprar, Thiago? Qualquer uma com 4 GB acima e com 128 bytes ou bits, não sei como é que você pronuncia aí na sua região, ou o meu inglês também não chega nem a ser inglês, mas com 128 bits de potência, beleza? E o quarto periférico na hierarquia é o HD, porque no caso ele não serve só para armazenar, a gente hoje vê aí com o lançamento dos HDs SSD, cada vez mais essa busca pela velocidade do arquivo, de salvar e transferir arquivos. Os HDs SSD chegam com uma rapidez fenomenal. Dá um exemplo simples para vocês aqui, ó. Como essa nossa mentalidade ela serve. Estamos aqui no balcão da Gráfica Rápida Tudo Impressa. Esse computador aqui serve para fazer arte, serve ele praticamente não deixa a desejar para os outros computadores. Ó, chega aqui, Edileno, filma aqui, por favor. Ele, professor, aqui, ó. Que a gente olha para as configurações dele, ele tem 6 GB de potência, mas ó, ele é um i7 de primeira geração. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, porque esse computador é o que valida toda essa estratégia que eu venho tendo, que esse computador aqui tem por volta de 10 anos, beleza? Então, o HD também é muito importante, ó. Enquanto o vídeo rola, mostra aqui de novo rapidinho, Edileno. Esse aqui, ele é equipado com HD SSD. O que a gente vai fazer? Enquanto a gente está fazendo um vídeo aqui, ó, ao vivo, a gente vai reiniciar ele para vocês verem que mesmo sendo um i7 de primeira geração, ele ainda serve e muito aqui na nossa Gráfica Rápida Tem Tudo Impressa. Volta aqui pro vídeo, Edileno, enquanto ele faz a reiniciação. E aí, pessoal, placa-mãe na nossa hierarquia, depois de todos os outros que a gente falou, é outra coisa que você deve se atentar na hora de comprar. Ah, Thiago, mas normalmente a placa-mãe tem a questão de soquete e tal, ela normalmente já vem meio que atrelada ao processador. Ó, já reiniciou, a gente conversando aqui, ó, já reiniciou e já está pronto para o combate. Ó. Não é aquele reiniciamento que fica lá, não. Já está pronto para o combate aí, bonitinho, chuchu, beleza. Então olha como o HD SSD é interessante. Vou abrir até o Corel aqui, ó. Que o que acontece? O que o HD faz? Ele não vai interferir no processamento, no desenvolver da coisa, mas vai dar essa questão de ligar rápido, de quando caso você queira abrir um programa, ó, rapidinho, beleza? Quando você queira abrir um programa, ele dá aquele start rapidinho, beleza? Placa-mãe é o próximo, cuida da placa-mãe, porque muitas vezes a placa-mãe só vem com 2 slots de memória, ela não é tão robusta, mas, pô, vale a pena você investir na placa-mãe, que aí vai ter 4 slots, você vai ter a possibilidade maior de expansão de memória e até vai facilitar em outras situações, como a acoplagem da placa de vídeo, que às vezes quando a placa-mãe é um pouquinho acanhada não dá pra ver, beleza? E depois da placa-mãe você tem que se atentar na fonte. Eu aqui tenho uma estratégia de sempre comprar a fonte um pouco acima da potência, sempre fonte real, que aí aumenta aí muito a durabilidade dos computadores. Quando eu não tinha não implantava essa situação, eu queimava muito HD, perdi até algumas memórias, entendeu? Mas pelo fato de enxergar que o futuro era esse, não, peraí, vou comprar uma fonte bacana, um pouco maior, que o computador trabalha na questão energética de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais suave, beleza? E por último, na hierarquia de importância, sempre visando, olha só, não estou visando a durabilidade, mas agora visando a questão do desempenho, é um estabilizador, porque aí, além de ser a última peça, que não vai interferir muito no desempenho do seu computador, mas em contrapartida vai dar uma durabilidade em todas essas outras peças que eu falei para você. A pior coisa é você ter uma máquina muito boa e deixar em um estabilizador mais ou menos. Se der, caber no orçamento, eu recomendo um no break, beleza? E aqui, só para dar um retorno para vocês, eu sempre prefiro notebook. Notebook não, sempre prefiro PC assim. Se vocês quiserem outro vídeo, para esse vídeo também não ficar muito extenso, eu explico porque eu prefiro normal. Lógico, eu tenho 2 notebooks, certo? Um fica em casa normalmente eu sempre levo na minha mochila, porque tem alguns arquivos
pessoais e também tem algumas configurações que só eu gosto de mexer, porque o computador é assim, para mim é algo pessoal. Lógico, quando é esse tipo de computador que fica na loja tal, não dá para ser pessoal, mas eu, por exemplo, eu tenho meu computador pessoal que ninguém mexe, beleza? E aí, pessoal, eu tenho aqui, por exemplo, esse aqui foi o meu primeiro computador que me deu um start. Eu não tenho, antigamente eu só tinha Celeron, e também vocês imaginem só há 10 anos atrás foi quando eu consegui comprar um computador parrudo, que eu chamo parrudo, que mudou muita coisa, processamento de arquivo, enfim, me abriu o Corel, mudou muita coisa. Então, vocês imaginem só o quanto é importante hoje, depois de 10 anos, ainda ter esse computador, beleza? E aí hoje a gente tem mais tem 9 computadores, 2 e 7, oitava geração, eu tenho os 5 de oitava geração, eu tenho outros computadores, mas sempre os 5, e 3 e 7. Cada um com uma função. Por exemplo, um computador que eu tenho um computador que eu só tenho apenas um que não é i7 e é um Celeron, mas ele hoje está parado, mas eu usava ele para quê? Para testar as impressoras. Então tava lá, eu tenho um localzinho que eu faço de oficina, vou testar alguma impressora para não precisar interferir o pessoal da produção, o pessoal da arte, eu chego lá e ligava, mas de uma maneira geral, só os 5 e 7 e 3, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço mais uma vez, se ficou até aqui, dá aquela curtida. Se gostou desse conteúdo e esse conteúdo merece ser compartilhado com alguém que também gosta desse tipo de conteúdo, compartilha que ajuda muito a gente aqui, beleza? Valeu e até a próxima!